agradecer a presença de todos vocês, umas caras novas hoje. Hoje teremos então a segunda parte, né, da palestra, com o Padre Pontieri aprofundando mais a questão do mal, né? Ele pincelou na segunda-feira passada e agora ele vai dar uma aprofundada, né? Gostaria de agradecer novamente a presença do Padre Pontieri, que se disponibilizou a fazer esse encontro conosco. Muito obrigado. Então nós vamos, é a segunda parte. Os que estavam aqui na segunda-feira passada lembram que eu fiz uma análise exegética, não é um picolé, é um microfone. Uma análise exegética da parábola do joio e do trigo, porque assim nós intitulamos esses 2 dias da nossa reflexão, a parábola do joio e do trigo e o problema do mal. Se tratava de refletir o mal, mas a partir de um dado bíblico. Então, gostaria de esclarecer antes, que hoje nós vamos fazer uma reflexão sistemática sobre o problema do mal, retendo o que a gente fez, vou retomar em grandes traços, e alguns pontos sobre o problema do mal. Então, eu já alertei na vez passada, alerto agora. 2 dias, 2 horas, tratar o problema do mal é nada, tá certo? É nada. Porque depois nós teríamos que avançar para tratar o problema do mal a partir da teologia da graça, certo? Não vou nem ter tempo disso, nem de tratar o problema do mal na sua complexidade, tá certo? Mas pelo menos, como eu disse da vez passada, abrimos caminhos de reflexão, certo? Para que nós tenhamos a possibilidade, pelo menos, de compreender que o ser humano não está submetido ao mal, e o que nos faz humanos não é o fato de nós sermos pecadores. Muito pelo contrário, nós seríamos tanto mais humanos quanto menos pecadores. Nós seríamos tanto mais humanos quanto mais a gente tivesse a capacidade de poder vencer o mal, que não está em nós, mas está diante de nós, né? Mas eu vou aprofundar. Então, em primeiro lugar, não tenho essa pretensão, repito. Então, digo, nós tivemos uma palestra com o Padre Pontieri sobre o mal. Não, nós tivemos 1/3 da introdução sobre o problema do mal com o Padre Pontieri, certo? Quer dizer, 1/3 da introdução significa que faltam 2/3 da introdução e que falta toda a reflexão posterior. É simplesmente abrir um caminho para que a gente possa pensar, certo? Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, toda a teologia da igreja, ela está, e é bom a gente não perder de vista isso, ela é construída sobre 2 pilares irrenunciáveis, sem os quais ela não seria teologia. Quais são esses 2 pilares sobre os quais a reflexão teológica da igreja repousa? O pilar da Sagrada Escritura, por isso nós começamos com a parábola do joio e do trigo, e o pilar da tradição da igreja, certo? Sobre esses 2 pilares é que a gente faz a reflexão teológica. Sem esses 2 pilares, a teologia não é senão uma abstração, tá certo? Metafísica, não é? Propriamente dito, e que tem a chance de não estar calcada na própria realidade, não é? E na vida mesma de nossa fé. Ora, com a parábola do joio e do trigo, cuja relação en passant eu fiz com o capítulo 3º do livro do Gênesis, porque a minha teoria é essa. A parábola do joio e do trigo é uma releitura do capítulo 3º do livro do Gênesis. Tanto um como o outro. Tanto o pecado assim chamado de Adão e Eva, como
a parábola do joio e do trigo tem por finalidade responder a essa questão: de onde vem o mal? Se Deus criou tudo bom, se Deus viu que tudo era bom, ou se Deus, como na parábola do joio e do trigo, plantou a semente boa, de onde vem o mal? Tentativa desses dois é responder a essa questão sobre a origem do mal. Questão que o ser humano põe, questão que nós nos colocamos acerca da origem do mal. Então essa é a primeira questão, tá certo? Isso aproxima os dois textos, além de outras semelhanças temáticas que há entre um e o outro, não é? Se Deus fez tudo bom, essa é a questão, por que o mal? Veja, na parábola do joio e do trigo, vocês se lembram, não é? O ser humano é representado pela boa semente. Pela boa semente plantada no campo, certo? Pelo ser humano que é colocado por Deus no paraíso, não é? O ser humano portador, que é a boa semente que Deus coloca no mundo, ele é portador de um projeto de Deus, certo? A boa semente, ou seja, de produzir não só bom fruto, mas de produzir bons frutos em abundância. Esse é o ser humano. Deus espera, como era a tradição, não é? Na colheita, poder celebrar uma festa e oferecer os frutos, não é? Do trabalho do ser humano, as primícias desse trabalho, a Deus mesmo, que estava na origem de todas as outras coisas. Tá certo? Isso em primeiro lugar. Não é? Tá? O ser humano é bom. Deus dotou o ser humano da palavra. O que faz o ser humano ser semelhante a Deus? A palavra. Nenhum outro ser tem a palavra. Só o ser humano tem a palavra. É ser humano que Deus, a quem Deus deu a palavra, que pode dialogar Deus, pode compreender Deus, que pode entrar numa relação com Deus. Não é? O ser humano dotado da palavra que é semelhante a Deus. Então, o homem é portador dessa boa palavra, portador desse projeto de Deus de dar fruto. Ora, também no livro do Gênesis, se vocês analisarem gramaticalmente, que é o primeiro trabalho da exegese, é analisar um texto gramaticalmente. Fazer do texto análise sintática. Não sei se a gente aprende na escola ainda. Análise sintática. Como eu sou da época da cartilha, então, é isso. Não é que eu seja tão velho, como diz uma garotinha lá no pátio do colégio. Tinha uma professora, faço um parênteses, dando uma monitoria, falando dos jesuítas que tinham chegado aqui em São Paulo há 459 anos atrás. De repente apareço eu no jardim. E a monitora lá de uma agência falou: vou apresentar para vocês um padre, um jesuíta. Aí uma garotinha desse tamanho olhou para mim e falou: nossa, quantos anos o senhor tem? Então, não é por isso, mas a gente usava a gramática aí, na verdade. Então, a primeira análise é isso. Se vocês tomarem, então, o primeiro relato da criação, Gênesis 1, 1 a 2, 4a, não há gramaticalmente nenhuma negação nesse texto. Tudo é positivo. Tudo é positivo. Não há nenhuma exclusão no texto. Deus integrou tudo na criação. Isso significa, e Deus só plantou a boa semente no caso da parábola do joio e do trigo. Isso significa que o mal não estava previsto. É o que eu vou dizer, o mal é irracional. Ele não estava planejado. Certo? Não estava planejado. Ele é irracional. Bom, diante dessa criação boa de Deus, aparece no livro do Gênesis a serpente, e aparece
na parábola do joio e do trigo, não é? O joio. De onde veio a serpente? E de onde? Quem semeou o joio no meio da plantação boa de Deus? Vai dizer, a parábola, foi um inimigo que veio de noite. O inimigo que não se pode nomear, para que ele não seja procurado em primeiro lugar fora da humanidade. É algo do homem sem estar no homem. Vamos fazer essa distinção difícil, mas vocês não compreenderam, também é bom. Não é bom só aquilo que a gente compreende. É bom aquilo que a gente não compreende e continua a se perguntar para ele. O princípio socrático da douta ignorância tem que valer para nós também. Eu sei que nada sei. Na verdade, é isso que inspira a gente a buscar saber. Não é? Então, que a gente cultive a douta ignorância socrática. Não é? Nesse sentido. Portanto, o mal é fruto de um inimigo. É isso que nós tiramos. Por enquanto, eu só estou fazendo a revisão. Não é? Mas, do que foi lá no início. Não é? Mas Deus não é, e de um inimigo que veio de fora, tá certo? E de noite, que não se pode nomear, que não se pode identificar, que não se pode personificar e assim por diante, tá certo? Então aquela ideia do demônio, né? Vermelho, não sei se vocês já viram, aquela ideia do demônio, com vermelhinho, chifrinho e tal, para quem é daltônico é terrível, o demônio sempre tem essa cor, né? O demônio, como todas as coisas, tem essa cor avermelhada, né? Então, precisa a gente ter presente isso. Quer dizer, alguém que vem de fora, mas vou falar desse demônio, pelo menos não passando, para vocês não ficarem preocupados com ele. E tirar de uma vez por todas da vida de vocês esse ser. Não é? Espero. Se não tirar, eu me indico para um outro consultório. Tá certo? Mas Deus, diante dessa história toda, do joio semeado no campo, da serpente que aparece, Deus não é alheio ao mal do qual o ser humano é vítima. Certo? Deus não é alheio. Deus está presente. Mas Deus confia no que Ele criou e Deus confia na boa semente que Ele plantou. E Ele vai esperar o tempo adequado para colher os bons frutos e para poder, de fato, realizar a festa prevista para a boa colheita. Deus confia no bom projeto do qual o ser humano é depositado. Certo? Isso que nós vimos da vez passada, senão se eu for explicar mais, nós não vamos avançar hoje. Tá certo? Então, o que nós podemos dizer do mal a partir dessas coisas? O que eu já disse num primeiro lugar. O mal, vou ter que fazer afirmações aqui, não é? Porque uma reflexão não me ajudaria, não me permitiria dizer todos os elementos, não é? Que quem sabe um outro dia a gente encontra mais tempo para poder refletir com calma, não é? Em primeiro lugar, primeira coisa que a gente tem que pensar, o mal é irracional. No sentido de que ele não está no plano da criação. Certo? Não se contava, Deus não contava com o mal quando criou o universo. A gramática positiva do capítulo 1º do livro do Gênesis é a expressão disso. Certo? A parábola do joio de trigo, não há qualquer prevenção. Cuidado que vem o inimigo. Não é verdade? Não há essa prevenção. Só há o plantio da boa semente. O mal é irracional. Não faz parte do plano de Deus. Ainda que na antiguidade, se nós tivéssemos que fazer, eu nem sei se eu disse isso na vez passada, se nós tivéssemos que fazer um esquema do mal, por exemplo, na tradição bíblica, talvez nós pudéssemos dividir em 3 fases esse esquema do mal. No primeiro momento, o ser humano pensa que Deus é o causador do mal. Aliás, quando eu digo isso no passado, é só uma maneira de dizer, porque essas ideias permanecem no presente.
Quando a gente diz, mas eu fiz tudo bom, por que você fez isso comigo? Ué, a quem você está atribuindo o mal quando você faz isso? Padre, eu nunca errei nada. Nunca fiz nada fora do combinado. Por que Deus fez isso comigo? Ué, eu estou pondo a culpa em quem? A culpa do meu mal eu estou pondo em quem? Né? Quando eu digo que tem tanta gente ruim e eu que sou bom, o que acontece comigo? A gente sempre é bom na história, na verdade. Não são só isso. Quer dizer, em quem estou pondo a culpa? Não é uma coisa do passado. É uma coisa que povoa a nossa mente como uma deuterofysis, como uma segunda natureza. Não é? Como aquilo que o pessoal... Bom, nem vou falar. Mas digo, eu acho que isso é importante. Mas num primeiro momento diz, Deus é que manda o mal. Deus é que castiga. Lembra o texto de ontem? Quem foi na missa de ontem? Do primeiro livro dos Reis? Que pensava que Deus é que tinha tirado a vida do filho daquela mulher, não é? Viúva, o único filho. Não é? Deus tinha tirado. Deus era a origem do mal dela. Como alguém que é amor, como alguém que é bondade, como alguém que criou tudo por amor pode tirar. Como alguém que ama pode fazer o outro sofrer? Não pode. Não é verdade? Eu sofro por amor. Você é bobo. Que é isso? Depois tem gente que vive a vida amargurada a vida toda por sofrer por amor, não é verdade? O amor é... Não estou dando nenhuma orientação conjugal, hein? Mas é muito importante isso, porque o amor alivia toda a mágoa. Ele arranca toda a amargura. Ele não é um peso. Ele é um sopro suave. Pode ser verdade. Outra coisa é que quem ama tem que estar com o outro mesmo no sofrimento. Isso é outra coisa. Que quem ama é capaz de entregar a vida por aquele ou por aqueles que ele ama. Isso é outra coisa. Bem diferente do que eu estou dizendo aqui. Mas como aqui não é assim, não é? Orientação matrimonial, não estou falando nada. E nem estou dizendo que é nesse âmbito, unicamente. Não é? Mas digo, em primeiro lugar, é o que a gente tem que dizer. O mal é irracional. Ele não está no plano de Deus. Deus não criou o mal. O mal não é criatura de Deus. Certo? Não é. Não é? Segundo, não é? Portanto, que fique claro, como segundo ponto, que o mal não foi criado por Deus. Terceiro, o mal é uma surpresa. É uma surpresa para Deus. O mal é uma surpresa para o ser humano. Depois que o homem pecou, que fez umas vestes que não cobriam o seu mal, os seus limites, ele busca se esconder de Deus. A surpresa de Deus diante do mal é essa pergunta, ou essa dupla pergunta que Deus faz ao ser humano no jardim de Deus. Homem, onde estás? O que fizestes? Ou diante de Caim, onde está teu irmão? É a surpresa de Deus diante do mal. Diz, mas Deus não é perfeito? Depende da ideia que você tem de perfeição. Né? Deus não prevê tudo. O texto está dizendo que Deus não prevê. E que a perfeição de Deus não está no fato de não ter previsto o mal. A perfeição de Deus está na capacidade que Deus tem de amar, não obstante o mal cometido. Certo? É que às vezes a imagem que a gente tem de Deus não corresponde ao que Deus é. Deixa eu ver aqui minha cola, hein? Então, em primeiro lugar, o mal é uma surpresa, tanto para Deus como uma surpresa para o ser humano. Quando Deus vai falar para Eva,
que você fez? Ela vai dizer, eu não. Foi a serpente. Foi ela que me induziu e eu comi do fruto. É toda a história da sedução que nós vamos ver, não é? Agora, seria uma surpresa de onde aparece a serpente, que é um símbolo aí. Símbolo não é o contrário de realidade, é uma maneira não conceptual de dizer a realidade. Isso é um símbolo, não é? Entende? Mas não é o contrário da realidade. Quando alguém diz, tudo isso é simbólico, ué, qual é o problema? Dizer isso não está dizendo que isso não é real, ou não seja real. O símbolo é simplesmente, não é, uma maneira não conceptual de dizer a realidade. De onde aparece a serpente? E de onde vem o inimigo que semeou o joio no meio do trigo durante a noite? Diz, vem de fora. Tá certo? Vem de fora. De fora do ser humano. Certo? De fora. Não vem do ser humano mesmo. Não vem de dentro do ser humano. A tentativa é entrar no ser humano. Tá certo? Mas não vem de dentro, porque se viesse de dentro do ser humano, nós teríamos que dizer, Deus criou o mal. Tá certo? Deus criou o mal. Não é? Vem de fora. Por quê que São Paulo vai dizer que a lei conduz à morte? E uma determinada interpretação da lei de Moisés? Porque ela cria má consciência. Ela introjeta a má consciência. Por isso que ela gera a morte. E por isso que ela é, para muitos, a fonte também do pecado. Certo? Uma determinada interpretação da lei de Moisés aqui. Que a nossa lei aqui no Brasil é tranquila. Não é? Nem dela estou falando. Não é? Então, com isso, o que eu estou dizendo? Num primeiro momento, o ser humano é vítima do mal. Só num primeiro momento, hein? Num primeiro momento, o ser humano é vítima do mal. Porque é algo que vem de fora e o seduz, ou tenta seduzir. Tá certo? Portanto, num primeiro momento, porque o mal é irracional. Porque ele é uma surpresa. Não está no plano da criação. Deus não criou o mal. Não é? Exatamente por isso o ser humano é vítima, no primeiro momento, de algo que lhe vem de fora. Que lhe propõe, ou que lhe é proposto desde fora. Tá certo? Desde fora. Nesse sentido, ele é vítima do mal. Agora, e o mal? Como é que ele age, então, no ser humano? Ele só atua no ser humano através do consentimento. O homem consente com o mal, permite ao mal agir nele. O mal age, em primeiro lugar, como uma sedução. Qual é a estratégia da sedução? Fazer parecer bem o que é mal e mal o que é bem. Essa é a sedução. Certo? Não é? Entende? O tema da surpresa, digamos assim, é o que esclarece o pecado do homem. Há o pecado do homem na medida em que o ser humano, num segundo momento, consente com o mal que vem de fora, com o mal que lhe é proposto, com o mal que lhe é proposto. A entrada do ser humano no mal se dá pelo consentimento. Portanto, por uma decisão livre. Seduzida ou não, não importa. Livre.
Isso significa que se pode dizer não. Que se pode dizer não. Esse é todo o tema da tentação, não é verdade? Não precisa me responder para a gente manter a privacidade da confissão. Mas quem não é tentado? Entende? Quem não é tentado? Quem? Onde existe esse anjo que não é tentado? O problema não está aí na tentação. O problema está no consentimento da tentação. A tentação é algo que me vem de fora. Tá certo? Que está, como eu vou dizer daqui a pouco, diante de mim. O meu consentimento com ela é que me faz participar do mal. Então, provisoriamente, vocês podiam me dizer, quer dizer que seria possível para nós vivermos sem pecado? Claro que é possível. A visão cristã do ser humano é uma visão positiva do ser humano. Tá certo? Agora, isso será tanto mais verdade para nós, quanto mais livres nós formos. Tem todo o problema da liberdade que a gente precisa aí, né? Mas esse é o ideal. O ideal do ser humano, porque o mal é que desfigura o ser humano. O mal é uma, eu vou dizer, é uma não existência. O mal é uma contra-existência, porque ele atenta contra a vida do ser humano de alguma maneira. É uma não existência. É uma contra-existência, propriamente dito. Tá certo? Né? E só a graça é que realiza plenamente o ser humano. Não é? Veja, então, com isso eu estou dizendo também que o mal radical, aquele mal que está na raiz, não está em mim, mas diante de mim, sempre. Porque se ele estivesse em mim, eu não poderia vencê-lo. Que ele seria como minha segunda natureza. Como ele está diante de mim, eu posso dizer sempre não. Ou eu posso dizer, por favor, entra, as portas estão abertas. Por meio da tentação e da sedução, o ser humano se torna vítima. Vítima, a gente podia dizer, atingida no exercício de sua liberdade. Certo? Pela tentação. Não é? Ele pode se tornar vítima, atingida no exercício da sua liberdade. Se, em termos filosóficos, a gente podia dizer que o mal é irracional, não é? Isto é, ele não está no plano de Deus. Certo? Ele não está no plano de Deus. Do ponto de vista teológico, se filosoficamente a gente diz ele é irracional, do ponto de vista teológico a gente diz ele é demoníaco. Conhece essa palavra? Tá certo? O que a filosofia diz é irracional, a teologia diz é demoníaco. É a mesma realidade. Do ponto de vista teológico, o mal é demoníaco. E enquanto tal, no seu caráter demoníaco e teologicamente falando, o que o mal faz? Ele cria uma desordem. Certo? Teologicamente falando, eu vou explicar isso. A desordem. Portanto, põe fora da ordem. Do ponto de vista teológico, o mal gera uma desordem. Por quê? Porque o mal atinge o destino do ser humano. O mau destino, isto é, a finalidade.
finalidade do ser humano. Certo? Vou só fazer um parênteses aqui, se vocês me permitem. Como eu usei essa bendita palavra destino, eu queria fazer uma observação que não tem nada a ver com o meu tema, tá certo? Esse negócio aí de predestinação, o meu destino, e chegou o dia dele, ele morreu. Não, chegou o dia dele, ele morreu. Não é porque foi marcado para ele morrer esse dia. Na verdade, ou Deus faz de nós uma marionete? Um dia eu saio daqui e vou atender uma pessoa lá na Zona Leste que morreu. Morreu de um acidente de moto. Certo? O rapaz que trabalhava conosco no pátio do colégio. Mas o que ele já tinha escapado da morte, porque era imprudente, está aqui a Priscila, que trabalha comigo, sabe muito bem. Era uma coisa impressionante. Aí eu chego lá, depois de ter andado 3 horas para chegar lá, que era uma segunda-feira de chuva, vocês imaginam. Aí eu chego lá, estou lá sentado, na casinha, esperando coisa, falando. Bom, aí chega lá uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço. Daquelas amassadas, de tanto você bater nela, fazer um discurso, né? Ela fica até dobrada. Aí diz: a senhora não se preocupe, foi Deus que quis levá-lo para si. Tipo, fiquei pensando com os meus botões, falei, que Deus é esse? Se Deus foi esse que previu que o moço morresse de maneira tão trágica, que previu o dia, a hora e assim por diante, ué, quanto mais distância dele, melhor. Fala a verdade. Ou não? Isso é como urubu, mau auguro. Digo, essa mentalidade que nós temos do nosso destino, que Deus previu tudo para nós, e que Deus brinca com nós, conosco, dá a liberdade de mentirinha e tira a nossa liberdade. Cada um faz a sua vida. Cada um orienta a sua vida segundo os valores que decide orientar suas vidas. Isso tem consequência para a vida. Deus não marcou a hora para ninguém, nem a forma, nem o quando. Nós estamos aqui numa faculdade de medicina, a vida é estruturalmente mortal. Não é? Então, é isso. Vamos acabar, pelo menos nós, vamos acabar com esse negócio de destino. Ah, está marcado, minha sina é essa. Olha para a sua vida, você vê se a sua sina é essa. Se a sua sina for essa, é em razão das opções que você fez. Boas ou más. O problema da liberdade é um problema sério. Agora fechei o parênteses. Eu quero tratar, mas eu queria aproveitar, como eu usei essa bendita palavra do destino. Não é? Veja bem, eu estou dizendo então que o mal cria uma desordem agindo no ser humano, porque ele atinge o destino, a finalidade do ser humano, propriamente dito. Quer dizer, ele desorienta o ser humano da sua finalidade, do para que ele foi criado. É isso que o mal faz. O que é que a maldita serpente, porque dela a gente não pode falar bendita, o que é que a maldita serpente disse para Eva? Deus falou para vocês não comerem daquela árvore que está no centro do jardim. Primeiro ela disse uma coisa exagerada. Quer dizer que vocês não podem comer de nada do que tem no jardim, é? A mulher até foi sensata, falou, não, de nada também não é assim. O que Deus disse é que a gente não pode comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Ela falou, você sabe por que Deus diz isso? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar como deuses. E ele está com medo da concorrência. Quer dizer, ela tira o ser humano da sua finalidade e joga o ser humano contra Deus. Dizendo que o que Deus propõe é mal. E que o que ela está propondo é que é bom. Essa é a tática do mal. Não é? Tira o ser humano da sua finalidade. Desorienta o ser humano.
E aí faz o ser humano se confundir com as coisas. Toda vez que o ser humano quer ser como Deus, ele se desumaniza. Certo? Toda vez que o ser humano quer ser como Deus, ele nega a sua humanidade. Essa é a questão. Certo? Se desfiguriza. Nega a sua humanidade. E, portanto, nega a sua condição de criatura. O problema do pecado original é esse. Tá certo? É esse. Não é outro. Que esse. O que está na origem de todo o pecado é a desumanização do ser humano porque ele quer ser como Deus. A desorientação que o mal consentido provoca no ser humano. A gente podia dizer que o mal agindo no ser humano desfinaliza o ser humano. Tira o ser humano da sua finalidade. Não é? Porque ele tenta orientar o ser humano dentro de algo que não faz parte do plano divino. Essa é a questão. A palavra demônio aqui. O problema é que a gente personificou o demônio. Estou dizendo aqui, para a teologia, o chamado irracional, a teologia chama de demoníaco. Só que a gente pegou a imagem pela qual se dizia uma realidade e tornou essa imagem, fez dessa imagem uma realidade, como um ente existente. Mas o demônio é simplesmente a forma de indicar o lugar daquilo que é enigmático. Tá certo? É simplesmente o lugar de indicar aquilo cuja origem a gente não pode explicar. De onde veio o mal? Essa resposta nós não temos. Mas a realidade do mal é o que nós estamos pensando. Tá certo? A Escritura também não respondeu essa questão, porque essa realidade do mal, ela permanece enigmática. O demônio é o termo para poder dizer essa realidade do mal. E que nós precisamos manter. Por que foi criada essa figura feia do demônio? Para que a gente não perdesse e não deixasse sair da memória aquilo que nos desumaniza. Portanto, é importante manter a palavra, mas não identificar isso com nenhuma pessoa. Não é verdade? Com nenhuma pessoa, nada disso. Veja, o problema moral do mal, é isso que eu estou dizendo? O problema moral do mal não deve ser a primeira abordagem no problema do mal. O que é o problema moral do mal? A subjetividade, a culpabilidade. Quem é o primeiro culpado do mal? O primeiro culpado do mal não é o ser humano, é o demônio. O ser humano é o segundo culpado do mal, porque ele consente ao mal que está diante dele. Certo? Mas o mal não pode ser tratado, em primeiro lugar, como um problema moral, como um problema de subjetividade, como um problema de intenção. Dizer assim, eu não tinha intenção de fazer. Vocês já viram um jogo de futebol? Você viu que o cara saiu porque fraturou a tíbia. Aí o comentarista diz, mas o outro jogador não teve a intenção de fazer isso. Olha, é que os nossos comentaristas, eles são assim, cujo nome eu não cito, são brilhantes, né? Que eles são capazes, de uma fração de segundo, de entrar no coração, na mente de quem quer que seja, e dizer, ele não teve a intenção de fazer. Se ele teve a intenção de fazer, ou se ele não teve a intenção de fazer, isso não é um problema para a moral. É a consequência que é um problema para a moral.
O mal foi feito e tem as suas consequências. A intenção aqui não entra. Certo? O juízo não é subjetivo. O juízo é objetivo. O mal faz mal. Essa é a questão. Certo? Portanto, não é essa questão da culpabilidade, não é a questão da subjetividade, não é a questão das intenções que deve ser julgada em primeiro lugar no problema do mal. Não é a moral que deve estar em primeiro lugar. O que deve estar em primeiro lugar no problema do mal é o destino do ser humano, a finalidade do ser humano e aquilo que é objetivo, o que ele causa. Isso deve estar em primeiro lugar. Entende? Nós fizemos... Bom, vamos entrar nisso, mas digo, está claro isso? Vamos ficar com o jogador que é comum a todos. Está certo? Nós precisamos ter isso absolutamente presente entre nós. Certo? Em primeiro lugar, não é a subjetividade, não é a culpabilidade. O que faz a gente se sentir sempre culpado? E até escrupulosamente culpado é não compreender a realidade. Entende? É não deixar intervir em primeiro lugar essa noção de que o mal nos desorienta, de que ele tira o ser humano da finalidade. Portanto, a primeira reflexão não deve ser da minha culpa, deve ser da realidade do mal que, agindo em mim, me desfinaliza. A minha culpa e o meu consentimento vem depois. Não é porque eu sou jesuíta, hein? Mas eu me admiro muito de Santo Inácio de Loyola. De fato. Porque o que Santo Inácio... Para Santo Inácio, os fatos não contam. Não é? Quando se trata de uma meditação do pecado. O que ele quer saber? Qual é a dinâmica do mal na pessoa, pela qual ela é seduzida. E para ele, o confessor devia ajudar a pessoa, se a pessoa conta esse ou aquele fato, pouco importa para ele. Devia ajudar a pessoa a compreender a dinâmica do mal dela, do mal nela, para que ela pudesse efetivamente vencer o mal. Certo? Compreender qual é a porta pelo qual ele entra. E aí ela poderia vencer o mal. É essa dinâmica, ou essa estratégia de sedução que a gente precisa conhecer. Mas primeiro tratar o mal, e depois a culpa. Porque a culpa, o que ela deve ser? A consciência de que eu consenti. De que eu consenti. E de que eu poderia não consentir. Isso é que devia ser a culpa. Eu poderia não consentir. O que faz a gente reincidir no mesmo mal que faz mal? Não ter essa consciência. Só ficar com a culpa. Não pode, né? É isso. Por isso que a lei, o pecado vem pela lei. Porque isso não pode e eu fiz. A culpa vem aí. Isso é nada diante do mal. Não é verdade? Porque fiz. Ele me perdoou, eu faço de novo. Já que tem quem me perdoa. Mas se eu não tenho presente que o mal causa em mim, não adianta as confissões que eu participo, se for o caso. Se eu não tenho consciência de que ele me tira daquilo que é original e daquilo que é Deus em mim, eu não tenho por onde ir. Tá certo?
Se eu parto da moral, a chance que eu tenho de mudar, não vou dizer zero, mas perto de zero, para não ser pessimista. Agora, se eu parto do mal, e se num segundo momento eu digo, eu consenti, e poderia não consentir, aí eu posso mudar. E conheço como me agir. Tá certo? Então, ter consciência disso, dessas coisas. Eu vou deixar um tempo para vocês perguntarem, porque não adianta eu entrar em outro assunto aqui, que eu não vou dar tempo e vai complicar a vida de vocês. O mal é irracional. Não faz parte do plano de Deus. Ele é uma surpresa, tanto para Deus como para o ser humano. Se ele, quanto à origem do mal, nós não temos resposta. Ela permanece enigmática. Nós temos da realidade do mal, que não é algo que está no ser humano, mas está diante do ser humano. É oferecido para a adesão do ser humano. A questão da culpabilidade não pode, em primeiro lugar, ser colocada no ser humano, mas fora dele, naquilo que me é oferecido e que me desfinaliza. O engajamento do ser humano no mal se faz pelo consentimento, pela aceitação desta realidade que o desfinaliza. Seduzido ou não, sempre é sedução. Certo? Sempre é sedução. Portanto, esse consentimento depende de uma decisão livre do ser humano. Certo? Livre do ser humano. E a questão do ser humano tem que ser colocada, como eu acabo de dizer, não em primeiro lugar em termos de moral. Não em termos de o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso seria uma pobreza de espírito toda vez que a gente defende uma posição como essa. Uma pobreza. Não é aí que tem que ser colocado. Claro que precisam de regras para a gente viver em sociedade. Mas quando a gente diz da realidade do mal, não é essa a primeira abordagem. A primeira abordagem deve ser com relação à realidade do mal mesmo, daquilo que me oferece. Daquilo para o qual ele tende, que é me tirar da finalidade para o qual eu fui criado. E no segundo momento isso, considerar eu mesmo, a minha liberdade diante do que me é oferecido. Se eu consinto ou se eu recuso aquilo que me foi oferecido. Tá claro? Vou deixar então uns minutos, 10 que nós temos, para que a gente possa então apresentar algumas questões. As pessoas não são possuídas pelo demônio. E Jesus expulsou os demônios e mandou embora. Isso é. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer, eu podia responder para o senhor sim e não, tá certo? E eu não sou mineiro, eu sou paulista. Sim e não. Sim, porque o mal pode ser a opção de orientar a minha vida. Certo? Mas ele eu já vi possuindo crianças. É outra coisa isso. É outra coisa. Mas aí eu vou explicar. Que nós não temos esse espaço aqui. Então, eu diria sim de um lado, quando eu de fato encontro no mal o caminho de eu organizar minha vida. Não nos faltam exemplos. E não nos falta exemplos desta possibilidade, porque o ser humano é livre. Que o ser humano seja livre, grosso modo, permite que o ser humano se oriente, não é? Por aquilo que Deus quer dele, ou por aquilo que se opõe a Deus. Isso é um fato. Essa possessão demoníaca que nós estamos falando assim, de que outro age na pessoa, não é verdade? É como se fosse esses bichinhos de desenho animado, que enche aqui, fica comendo coisa e fala aqui, ventrílogo, né? A gente vê tanto desenho animado hoje disso, de uma outra pessoa que entra, que domina, que faz, que fala, isso aí é uma outra coisa, a gente precisa dar um outro nome para isso. A gente pode dar um nome, vou ser muito honesto com vocês, hein? De desequilíbrio psíquico. Nós podemos dar, como no tempo de Jesus, muitas doenças de origem psíquicas tinham o nome de demônio, não é verdade? Como era o caso da epilepsia, por exemplo. Tá certo?
Você sabe como é que é mãe de padre, né? Hoje minha mãe já está mais idosa, não faz, mas quando ela estava mais jovem, eu lá já tinha uma agenda, né? Chegava em casa para visitar minha família, tinha uma agenda para eu visitar as pessoas. Aí eu fui visitar um doente uma vez, que ela arrumou lá. Falou, doutor fulano quer que você vai dar uma bênção. Eu falei, então vamos lá. Aí fui com a minha mãe. Falei, minha senhora se lembra que eu estou de férias, né? Eu falei, não, mas isso aí... Não é? Então vamos lá. Aí eu fui lá. O que acontece? Era uma jovem. Quando eu entro lá, a menina teve um ataque epilético. E vocês já viram uma pessoa com ataque epilético? Bom, aí entra a vizinha. A vizinha era um negócio impressionante. A vizinha se ajoelhou e falou, já sei o que você quer dela. E aí começou a falar uns palavrões e tal, e eu fiquei em pé assim. E, bom, a vizinha, quem estava lá presente era o demônio. Então, a família sabia como é que tratava, porque a mulher tinha mesmo ataque. Bom, aí eu digo assim, a senhora quer ajudar? Perguntei para a vizinha, ela falou assim, claro, vim aqui para isso, então vai para a sua casa. E a melhor ajuda que a senhora pode dar é estar distante daqui. Com as suas palavras e sobretudo, a senhora não ajuda essa família. Aí a mulher me disse da casa, depois foi embora conversando, que a menina tem isso mesmo, e que é mais frequente, mas desde que ela soube que o senhor vinha para dar bênção para ela, hoje de manhã, ela falou, e se eu estiver diante do padre num ataque epilético? E se a hora que o padre vier aqui, e foi na hora que eu cheguei, a menina, blum. Então a gente precisa ver, para a vizinha, o que estava acontecendo era uma possessão demoníaca, não é verdade? Certo. Então a gente precisa ver isso com muita cautela. Muitos exageros se tem acontecido, inclusive na igreja, que não tem nada a ver com a realidade do mal, tal qual nós estamos discutindo. Veja, a epilepsia é um mal, a doença é um mal, evidente que é um mal. Nós não estamos, né, nesse ponto, mas tem esse aspecto que a gente precisa ter muita prudência, não é? Para atribuir uma força sobrenatural a isso que acontece na vida das pessoas hoje. Eu tenho a impressão que em certos setores, na igreja e fora dela, a gente tem tratado com uma certa imprudência e peço até desculpas de dizer, e em certos casos até como irresponsabilidade. Você está dizendo assim, que o mal se dá dentro da liberdade, que era uma coisa que eu me perguntava. Adão e Eva não tinham pecado, né? Então ele adquiriu consentindo, né? Tipo, não tinha nada, como Jesus falou, né? O mal está dentro do homem. Então eu sempre ficava me perguntando, tanto Lúcifer quanto Adão e Eva, o que levou, né? Até o senhor citou a maçã, né, quando a serpente diz, eu falei, mas Deus não seria se deixar um negócio ali que poderia destruir ele. Exato. Né? Em primeiro lugar, eu nem citei, só vou corrigir, eu nem citei a maçã aqui. Ah, não, sim. Não ousaria, mas a árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o homem está dizendo, o que Deus está preparando é isso, quer dizer, o homem, querendo ser referência de si mesmo, vai se perder. É esse. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? É em que o homem pode aderir, é o homem perder a referência de Deus. Não é verdade? E, portanto, negar a sua condição de criatura. Somente isso. Isso está na liberdade do homem, né? De aceitar ou de não aceitar essa proposta que vem de fora. Tá certo? Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, está fora do homem, mas pertence ao mundo que ele está. Não é verdade? Entende? Como possibilidade para ele, uma vez que ele é livre. Tá certo? Está nisso. Tá? Mas o homem pode dizer, ele podia dizer, a serpente, não. Mas ele entrou no jogo da serpente. O que acontece com Herodes? Que viu a filha de Herodíades dançar. É a mesma coisa. Agora, o que custou isso para ele? A vida de João Batista. A quem ele apreciava, diz o texto.
Mas como Lucas disse que ele era um mau caráter, então, não é? É a única pessoa que Lucas trata com dureza é Herodes, dizendo que ele era um mau caráter. Não é verdade? Ele é envolvido e ele compromete a vida de João Batista. Pega um caso oposto de Adão e Eva, que é o caso de Jesus. As tentações que Jesus sofreu. Veja, não vem com essa historinha. Ele fez porque ele era Deus. Não. Plenamente humano. Certo? As tentações que Jesus sofreu ao longo de toda a sua vida. Com essas tentações, ele não consentiu. Nós vamos tratar daqui a pouco da Assunção de Nossa Senhora. Também esta mesma realidade está presente. Quer dizer, para o ser humano é possível e é aberta a possibilidade, como todo ser livre, de não consentir. Certo? Jesus foi tentado como nós somos tentados, mas não consentiu. Daí que a teologia paulina vai falar de Jesus como o novo Adão, não é? Porque é aquele que diante da sedução do mal não se deixa enredar, não é? E não consente. O que é que nós rezamos? A tradução melhor do Pai Nosso, para o final do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação. A melhor tradução seria: não nos deixes cair no poder da tentação. No sentido de nós sermos envolvidos pelo poder da tentação. O poder da tentação é a sedução. Pois não. Poderíamos fazer essa relação do mal que o Senhor fez com relação ao homem, né? Mas também com Lúcifer, que foi o anjo caído, porque ele também era perfeito. Podemos também fazer essa mesma relação, ou já é uma outra experiência? Qual é o problema de Lúcifer? Em primeiro lugar, veja que Lúcifer não está no relato bíblico, está certo? Está na mitologia, que busca responder a mesma pergunta que nós temos que responder: de onde vem o mal? Certo? Então vem o anjo de luz que vai. Qual é o problema de Lúcifer segundo as histórias medievais? Que quando Deus decidiu, diz, a segunda pessoa vai se fazer homem, Lúcifer vai se revoltar disso. A um homem nós não serviremos porque nós somos mais do que os homens. Certo? Essa foi a... Estou simplificando a mitologia hebraica, hein? Entende? Essa foi a questão propriamente de Lúcifer. Não é? Entende? Claro que na mitologia hebraica a questão tem outro, né? É Lúcifer, inclusive, que na mitologia hebraica, o anjo que caiu, que foi no mar, depois surgiu no mar, é que vai ensinar. Adão e Eva estavam lá indecisos, diz: escuta, nós vamos morrer só nós dois? De onde vem? De onde? Você vê que aí tem um juízo moral terrível sobre Lúcifer. Quem vai ensinar o ser humano a como se procriar? Lúcifer. Na mitologia hebraica. É ele que vai ensinar, porque eles não sabiam. Deus não ensinou quando criou. Entende? Não ensinou. Aí é Lúcifer que caiu do céu. Lá, evidentemente, que a mitologia hebraica não vai dizer que ele se revoltou com a segunda pessoa, porque eles não creem na Trindade. Será a adaptação medieval da história de Lúcifer que vai atribuir a Lúcifer essa ideia de se revoltar contra Deus, porque a segunda pessoa se faria do homem. Nós não serviremos. Certo? Mas a mitologia hebraica vai dizer: é Lúcifer que vai ensinar. Quer dizer, com isso você está dizendo também o quê? Que a relação sexual em duas pessoas é má. Porque ela foi feita por quem? Por um anjo decaído. Foi ele que ensinou. Não é? Você vê? Então, a gente tem que medir as coisas. Então eu diria assim: se a gente pudesse dizer, eu gostaria de indicar um livro para vocês, se vocês me permitem, sobre os anjos, tá certo? Não é? Para a gente não ficar aí, porque se tivesse tanto anjo aqui, nós não caberíamos nessa sala, porque esse negócio de asa é complicado. Mas eu queria indicar um livro
que me parece das melhores coisas que eu li sobre os anjos. A segunda parte, não é, agora eu não me lembro, foi tantos anos que eu li, mas a primeira ou a segunda parte, quando diz lá da questão da Bíblia, pode passar, vai para a reflexão sistemática dele. É um autor chamado Klaus Westermann. Westermann com W. Deixa eu pôr aqui na lousa. É lousa, não chama mais lousa. É verdade. Eu sou antigo, mas... É quadro branco. Klaus Westermann. Dá para ler aí? É um quadro virtual. Se chama O Anjo de Deus Não Precisa de Asas. Tá certo? Então, para que a gente possa compreender essa realidade dos anjos, propriamente dito, eu sempre costumo dizer para as pessoas, na linguagem popular, vai sempre bem quando uma pessoa que faz um bem para a gente, alguma coisa, a gente diz para a pessoa, você é um anjo para mim. Quando entra na teologia, a gente já põe asa no bicho. Não é? E esse livro vai dizer, o anjo de Deus está tão colado ao pó como nós estamos colados ao pó. Ele é só sobrenatural porque Deus está nele, mas ele é humano como todos nós. O anjo de Deus é aquele que é portador da mensagem de Deus, da graça de Deus para os outros. Esse é o anjo. Mas, só gostaria de dizer isso. Então, eu diria, se a gente toma, para responder essa coisa, depois de todo esse discurso que eu fiz, e essa digressão, se a gente toma que, de fato, Lúcifer se revolta, a gente podia dizer, o que nós estamos dizendo aqui do ser humano, de certa maneira, podia dizer de Lúcifer, porque, de certa maneira, o consentimento do ser humano é uma revolta contra Deus, ou uma negação de aceitar o projeto originário de Deus para a finalidade do ser humano. Tá certo? Sob esse ponto de vista, e bem pontuado. Tá certo? Bem pontuado. Temos tempo para mais uma perguntinha só. Alguém mais aqui? Eu queria que o senhor retomasse um pouco o que o senhor falou, inclusive da outra vez, sobre Jó. Explicar um pouquinho melhor, porque Jó tem a figura, o senhor mencionava da outra vez, tem a figura do diabo que vai e chega para Deus Satã. E fala, Satã, chega para Deus. O coitado do Jó não tinha feito nada errado, não tinha nem consentido, não consentido, estava ali, né, diante de Deus, e acontece toda essa desgraça. Ele é vítima da fatalidade humana, digamos assim. Em primeiro lugar, a figura de Satã aparece pela primeira vez na Escritura no livro de Jó. Depois ela vai ser aproveitada para explicar um monte de coisas, e eu dizia aqui brincando, que todo mundo me perdoe, ele é uma espécie de promotor de justiça que tem que instigar e testar a fidelidade de Jó, tá certo? Tanto é que Deus vai dizer, você pode ir, mas você não machuque Jó, não é? Tá? Então, mas tudo isso do relato é importante. O problema de Jó, nós estamos acostumados a pensar o problema de Jó como o problema do sofrimento, né? Como que se o tema principal do livro de Jó fosse o sofrimento. A minha teoria é que o tema fundamental do tema de Jó não é o sofrimento, mas o sentido da existência humana. E uma pergunta pelo sentido da vida, sobretudo quando nós sofremos. Mas a questão fundamental é do sentido da vida. Tá certo? Mas sobretudo quando nós sofremos. Onde está Deus? Não é? Se há uma responsabilidade de Deus, que é todo o problema do mal que nós não chegamos aqui. Se há uma responsabilidade de Deus diante do mal humano. Não é? Se Deus é responsável. Essa é a grande questão. Os amigos de Jó vão dizer para ele, é Deus. Vão querer culpar Deus. Culpabilizar Deus, diz o responsável é Deus.
Se você não tem, se ele te tirou a família, suas propriedades e tudo isso, é Deus. Foi Deus quem fez com você isso. Uma ideia que, digamos, é nossa contemporânea também, tão antiga. Todo o livro de Jó vai dizer, não. Deus não é a origem do mal, como nós estamos falando aqui. Deus não é a causa do sofrimento de Jó. E Deus também não é aquele que roubou a vida da família de Jó. Não foi Deus. Como o caso da mulher ontem, né? Do primeiro livro dos Reis. Deus roubou a vida do meu filho. Não. Deus não roubou. Não é Deus que está aí. Mas do nosso sofrimento, no sofrimento. Se Jó sofre, Deus sofre com Jó no seu sofrimento. Eu dizia uma frase ontem que eu gostaria de repetir. Né? Naquela leitura do Evangelho de ontem, eu acho que se não está suficiente bem, está bene trovata, como dizem os italianos, mas quando Jesus chegando diante daquela mulher que ia enterrar o seu filho único, aquela mãe viúva, Jesus vira para ela e diz, não chores. Isso devia dar uma alegria muito grande para nós todos. Uma alegria muito grande para nós todos, por quê? No nosso sofrimento e nas nossas lágrimas, pela sua compaixão, Deus está presente. Se o ser humano sofre, Deus sofre porque o ser humano sofre. Deus não é alheio. Deus não esteve alheio do sofrimento de Jó, como não está alheio ao nosso sofrimento. Por isso, o termo utilizado para dizer do sentimento de Jesus diante daquela mãe que sofria é um termo grego expresso num verbo esplanchnisomai. Quer dizer, o verbo para dizer do ventre que é removido, do coração que é mexido diante do Pai. E a compaixão, termo que nós traduzimos, é expressa não só na palavra, mas num gesto de fazer viver, mesmo quando a morte parece imperar. Nós devíamos nos alegrar. Isso devia ser uma boa notícia para nós. Quando nós sofremos, quando nós choramos, Deus se faz presente pela sua compaixão. Todo o problema do livro de Jó não é outra coisa que isso. Tanto é que Jó fala mais de 40 capítulos. Quando Deus toma a palavra, diz, escuta aqui, menino. Onde você estava quando eu criei o mundo? Aí começa por aí. No fundo, Deus está perguntando para ele, quem você está pensando que você é? Para me acusar. Quem você está pensando que você é? Assim começa o argumento de Jó, de Deus contra Jó. Onde você estava quando eu criei o mundo? Traduzido em miúdos, eu acho, Deus está dizendo, quem você está pensando que você é? Escuta bem. Deus vai destruir a desproporção entre os capítulos da lamentação de Jó e o de Deus é um negócio abissal, para dizer que Deus não precisa de muitas palavras para poder transformar a nossa vida e nos colocar no nosso devido lugar. Tá bom? Ótimo. Bem, agradecemos a presença do Padre Contieri nesses 2 dias de encontro. E agradecemos muitíssimo a presença de todos vocês que vieram, as pessoas que vieram somente hoje, quem pôde vir nos 2 encontros, quem também não está hoje, mas no anterior. Nós temos aqui uma página do blog do nosso grupo Filocalon, filocalon.blogspot.com. Assim que tivermos os 2 vídeos disponíveis, dos 2 encontros, nós colocaremos, então os interessados anotem por favor o endereço, tá bem? E queria aproveitar também para convidar todos vocês, quem é aqui da Unifesp deve ter visto já por aí esse cartaz,
Nosso grupo também está organizando, juntamente com a Pastoral da Saúde, uma missa e concerto no Hospital São Paulo. Para quem não sabe, fica no 11º andar do hospital. E teremos a ilustre presença do coral do pátio do colégio. Então, o maestro vai estar aqui. O diretor, mas também. Exato. Então, vocês vão ver por aí, tá? Tem o dia 15 de junho, próximo sábado, às 16 horas. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E nos vemos numa próxima oportunidade. Só vou esclarecer, nós não fizemos uma reflexão exaustiva sobre o mal. Nós fizemos um terço da introdução sobre o mal, para nós abrir uma perspectiva de pensar no mal. Está claro? Fique claro, né? Para que a gente saiba que não estou exagerando, estou dizendo, é isso propriamente dito. Nós teríamos que fazer, depois intervir a teologia da graça, tá certo? Para poder compreender melhor, à luz da misericórdia de Deus, o mal também. Seria um outro movimento, tá bom? Uma boa tarde, obrigado.